Olá, muito boa tarde. Durante 3 semanas, os missionários espiritanos estiveram reunidos em capítulo provincial. Uma reunião magna daqueles missionários que se encontram em Portugal para repensar os seus projetos e também para eleger o novo responsável pelos missionários espiritanos em Portugal. Até agora o Padre António Neves era o padre provincial, assim se designa, e neste capítulo foi eleito o Padre Pedro Fernandes. Estamos hoje com os dois neste programa. Muito boa tarde, obrigado por estarem connosco. E nesta ocasião de passagem de testemunho, pelo menos na política, o governo que chega nem sempre faz os comentários mais positivos acerca daqueles que partem ou dos que deixam o cargo. No vosso caso, como é que é? Os comentários são sempre positivos, até porque já estávamos juntos antes, não é? Nós estávamos juntos na equipa anterior e, em qualquer dos casos, a gente nem vê bem isto como governo, vê isto mais como animação, coordenação, um trabalho de fraternidade que é suposto ser feito por todos e com todos e portanto... Mas vamos lá ver, com o Padre António Neves, é governo ou não é governo? Não, não é governo. Ai de nós, ai de nós. Não, de facto é um grupo de animação. O grande papel de um provincial e do seu conselho é assegurar que a missão, no caso a missão espiritana em Portugal, acontece de acordo com as orientações da Igreja, as orientações da congregação e, sobretudo, de 6 em 6 anos há um capítulo que dá orientações muito concretas que é preciso fazer cumprir. E o papel do provincial e do conselho é dar continuidade às orientações e dar-lhes o cumprimento devido. Mas acredito que existam responsabilidades, que existam dores de cabeça também por causa dessas responsabilidades. Sim, sim, mas eu creio que em tudo, não é? Um pai de família e uma mãe de família têm-nas também, alguém que tem uma responsabilidade no quadro empresarial também as tem. Só não se preocupa e não tem assim umas horinhas de perda de sono e às vezes um bocadinho de perda de apetite, ou então há quem ganhe apetite a mais, quem não se assume como pessoa com responsabilidade. Quando há responsabilidades a cumprir, quando há uma missão que é preciso levar por diante, e é uma missão que é complexa, é uma missão que tem indexada a si uma responsabilidade muito grande, é normal que as pessoas sofram, é normal que nem toda a gente pense igual e por isso às vezes é preciso tomar uma outra decisão que provoca sofrimento a quem a toma e depois a quem acaba por também sofrer o impacto dessa decisão, mas são coisas, são ossos do ofício, diríamos assim. Ao mesmo tempo, o remédio para este sofrimento e para esta dificuldade de gestão parece-me que reside muito num certo exercício de confiança. Confiança em Deus, porque, ao contrário, se calhar, de outras formas de exercício de governo e de gestão, de pessoas e de bens, etc., esta é, por natureza, uma forma de exercício de gestão de coisas e bens e pessoas que se funda em Cristo, que se funda em Deus, que se funda na fé e, portanto, nós sabemos que não estamos sozinhos, não estamos em nosso nome, o que está em causa não somos nós e, se calhar, alivia-nos um bocadinho do medo natural e da tensão natural e do desconforto natural de ter que liderar. E isso é um grande convite, ao mesmo tempo também a confiar nos outros e a estarmos permanentemente em estado de escuta, em estado de relativização do nosso próprio eu, das nossas próprias buscas individuais e de nos abrirmos um bocadinho a uma realidade que é bastante maior, que é Cristo, que é Deus, que é a Igreja, que é a humanidade. Não é? E é essa circunstância que dá à palavra governo uma outra dimensão. Naturalmente. Nem sei se a palavra governo é a palavra mais apropriada, se calhar a palavra mais apropriada é mesmo serviço, não é? Escuta, mas vocês dizem diálogo. governo provincial. Não usamos muito, nós usamos a expressão provincial e conselho provincial. É. A palavra governo não entra muito aqui no nosso dicionário. Agora, há um dado que o Pedro salientou e é relevante. Nós sentimos isto como algo de muito religioso, digamos assim, para que todos entendam. As grandes decisões que tive que tomar, e tive que tomar algumas, primeiro, nunca as tomei sós, portanto, o ter um conselho é muito importante e conversámos muito antes de tomar as decisões, mas, sobretudo, eu confiei-as sempre muito a Deus. Eu creio que o Espírito Santo, lá de cima e lá de baixo, sempre que eu dizia vou invocar o Espírito Santo, ele devia pensar, o Tony tem qualquer coisa a pedir-me. E é verdade que sempre que havia uma reunião, sempre que havia um encontro com um confrade, sempre que havia uma decisão a tomar, eu sempre invocava o Espírito Santo, com esta consciência de que
a minha decisão nunca será uma grande decisão se não for bem iluminada por Deus e se não for bem esclarecida também com as opiniões e as reflexões e as orações dos meus confrades. E essa é a minha experiência. Tony está a falar de uma coisa muito importante, ou enfim, repetiu várias vezes a palavra decisão. Eu acho que decisão tem uma relação muito forte com uma outra palavra importante que o Papa Francisco usa muito e que é a palavra discernimento, não é? É um tema fundamental neste pontificado do Papa e acho que é um tema central na vida de quem coordena e anima uma congregação religiosa, eu diria, na vida de qualquer cristão e até se calhar de qualquer ser humano. O discernimento enquanto uma instância de reflexão e de confronto entre aquilo que pode ser a nossa vontade, aquilo que pode ser conveniente e aquilo que são os apelos de Deus e os apelos dos outros. O que é que Deus quer, não é? A que é que nós estamos chamados, não estamos sozinhos, estamos a responder a apelos, estamos a responder a chamamentos. E o discernimento é isto, é a capacidade de ir tentando perceber por onde é que somos chamados, por onde é que os outros nos chamam, por onde é que a voz de Deus se vai ouvindo através dos outros, através das circunstâncias. E, portanto, o discernimento é central na nossa vida como cristãos, como religiosos e também como gente que é suposto animar outros. Depois, a alegria. Eu agradeço muito ao Papa Francisco que ele entrou já a meio do meu provincialato como Papa, mas veio focar Tony muito... esteve durante 6 anos, dois mandatos, não é? Exatamente. E o Papa Francisco veio sobretudo focar a nossa vida cristã nesta palavra, que não é uma palavra, é um conceito muito profundo, a alegria. A alegria do Evangelho, a alegria do amor, alegrai-vos e exultai, laudato si, para louvar assim com muito fôlego é preciso também ter uma alegria profunda. E eu creio que esta alegria que é dom do Espírito Santo, que é valor do Reino de Deus, também para mim é absolutamente decisiva, porque há momentos da vida em que a gente começa a querer atirar a toalha ao chão porque não está a atingir os objetivos que se propunha a alcançar, porque sente que uma outra pessoa não está assim muito sintonizada. Isso aconteceu nestes 6 anos? Uma outra vez, sim, mas sempre senti que a força do espírito, a grande coesão da minha equipa provincial e depois estes estímulos do Papa, da Igreja no seu todo, que continua também a insistir muito na dimensão missionária, mas uma missão que seja festa, que seja alegria, a alegria do Evangelho. Creio que assim as coisas tornaram-se mais fáceis e foi mais, digamos assim, foi mais óbvio perceber qual a missão que Deus me confiava. E esta coisa da alegria, só para completar um bocadinho, esta coisa da alegria é muito mais do que contentamento ou satisfação, até porque muitas vezes a gente tem a clara consciência de que não há assim tantas razões para estar satisfeito, há muito por fazer, há coisas que não correm tão bem como a gente queria, não é apenas na vida de uma congregação, mas eu acho que na nossa vida toda, não é? Mesmo na nossa vida pessoal, e a alegria radica nesta consciência profunda de que não estamos sozinhos, de que Deus está connosco, de que estamos uns com os outros, de que a vida faz sentido e de que isto tudo, apesar de tudo, quando não corre tão bem como nós queríamos, o que corre mal não tem a última palavra e que há um sentido mais profundo que nos faz perceber que estamos aqui a fazer alguma coisa, que há um lugar para nós e que estamos seguros. Falemos agora concretamente sobre esta passagem de testemunho do anterior para o novo padre provincial, o responsável da congregação em Portugal. Como é que acontece essa passagem de testemunho? Queres explicar como é que eu te passei o testemunho? Está a passar o testemunho e eu estou a tentar ouvi-lo, não é? Não é assim tão complicado como isso, nós estamos todos na mesma barca, portanto conhecemos bem a barca, conhecemos mais ou menos também o mapa e a passagem de testemunho é feito naturalmente pelo provincial, pelo conselho anterior para o novo provincial e para o novo conselho, que no caso até tem várias pessoas em comum, mas é feito sobretudo justamente por esta grande reunião, a que nós chamamos capítulo, e que congrega uma série de gente, um bocadinho de várias comunidades de espiritanos em Portugal, de espiritanos fora de Portugal, que trabalham nas missões e que refletem um bocadinho sobre a realidade da missão hoje, a realidade da Igreja e como é que tudo isso nos interpela a nós e nos desafia. E, portanto, a passagem de testemunho, no fundo, também é feita por este capítulo, ou por esta grande reunião, em que as coisas são pensadas, em que as coisas são discernidas e em que se procura chegar a linhas de orientação. E, portanto, há um trabalho de casa importante que o novo Conselho Provincial tem que assumir, que é justamente de levar muito a sério aquilo que foi refletido pelo capítulo, que foi decidido pelo capítulo e que nos é confiado para nós irmos tentando executar e prosseguir.
Mas há um momento da assinatura, do assumir responsabilidades. Sim, sim, é na Eucaristia de encerramento, na presença de alguém que vem mandatado pelo Superior-Geral de Roma, que aliás já confirmou a eleição do Padre Pedro. Então, nós elegemos, é uma democracia muito direta, mas depois temos a confirmação do Superior-Geral e do seu Conselho que estão em Roma. E há sempre nesses capítulos um delegado, um Conselheiro-Geral que está presente. E a Eucaristia de encerramento, com a presença e a presidência do delegado de Roma, é nessa Eucaristia que é feita uma ata, é lida a ata e é assinada pelo próprio e por testemunhas que acabam por tornar objetiva essa eleição e essa posse. É um ato formal, não é? Essa é a parte fácil, não é? Essa é a parte fácil e rápida. E a parte difícil qual é? A parte difícil é como sempre, não é? É como em todas as outras situações da vida, depois da formalidade e da celebração, continuar a viver isso na prática e assumir todas as consequências em termos de desafios a responder, em termos de fraternidade a viver, em termos de cotidiano, é como a nossa vida toda, em todos os quadrantes. Portanto, é o cotidiano e a banalidade do cotidiano e os desafios concretos de cada dia que se tornam felizes, mas também difíceis. Agora, há um aspecto que para nós, congregação missionária adjentes, para usar a expressão lá do Concílio Vaticano II, é também importante, é que nós somos uma congregação missionária, portanto estamos em mais de 60 países, somos mais de 3.000, portugueses somos 100 e alguns, temos 32 que estão a trabalhar fora de Portugal e essa também é uma riqueza enorme, não é? No capítulo estão delegados de todos aqueles que estão fora também e estão aqui. E uma das missões do Provincial, e digo pela minha experiência das missões mais simpáticas, é visitar os nossos colegas que estão a trabalhar fora de portas. E eu visitei-os praticamente todos e de facto é uma alegria poder ir a todas as linhas da frente. À Bolívia, ao Paraguai, à Amazónia, ao resto do Brasil, à Angola, a Moçambique, onde quer que estejam os nossos confrades. Muitos dos meus confrades e os muitos leigos que partilham a espiritualidade e missão, porque como grande família também é importante que se diga, a família espiritana é grande, tem uma série de movimentos e de dinamismos tanto de pessoas que partilham a nossa espiritualidade e a nossa missão, mas esta missão lá fora, o ir lá fora, dá um outro rasgo, dá um horizonte muito mais largo e ajuda-nos também a perceber o essencial da nossa missão. Nós somos missionários adjentes e a nossa grande preocupação tem que estar sempre lá fora. No fundo a missão é essencialmente isso, é o lá fora, não é? É o sair em vários movimentos, portanto é o sair neste sentido de nós que vamos e os nossos irmãos que vão, mas ao mesmo tempo também o sair daqueles que vêm, que saem de outros sítios, de outras sensibilidades de igreja e de humanidade, de outras culturas, e que nos convidam a nós a abrirmos-nos à hospitalidade, ao acolhimento e a crescer com o outro, com os outros. E é sobre todos esses projetos missionários que um capítulo provincial se debruça, em análise, em reflexão. No caso este que terminou, creio que existiu uma palavra-chave, que é redimensionar. Pelo menos assim o entendemos na visita que já fizemos, a reportagem da Eclésia, aqui aos vossos trabalhos. Houve 3 palavras fortes, acho, que acabaram por sair deste capítulo, que tinha já à partida um lema que foi inspirado pela carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis, transformai-vos. Portanto, esta ideia da liberdade interior, de nos abrirmos um bocadinho àquilo que são os desafios novos. E estas 3 grandes prioridades andam um bocadinho por estas 3 linhas. A primeira, sermos autênticos, sermos fiéis à nossa própria identidade, sentirmos-nos missionários e sentirmos que isso passa pela vida fraterna, isso passa pela simplicidade de vida, pela pobreza de vida, pela abertura de coração aos mais pobres e pela capacidade de deixar aquilo que já não responde tanto a esta nossa identidade de missão e de abraçar aquilo que possam ser os desafios novos à nossa identidade de sempre. Portanto, esta é uma primeira grande linha, a da autenticidade, sermos nós mesmos na fidelidade àquilo a que Cristo nos chama a ser como espiritanos. Uma outra grande linha, que tem a ver com esta, naturalmente, é a linha da consciência de sermos chamados nós e de todos os homens e mulheres do mundo serem também chamados a serem felizes, chamados a encontrarem Cristo, a encontrarem o Evangelho,
chamados por Deus a darem respostas muito concretas. Nós damos-nos conta de que somos bastantes, com uma média etária relativamente elevada, e que ao mesmo tempo os jovens estão sedentos de Deus, estão sedentos de sentido para a vida, estão sedentos de encontrar Jesus Cristo e de dar uma resposta de Evangelho. E parece-nos que este apelo a transmitirmos o nosso carisma e a transmitirmos a nossa alegria de sermos missionários mantém-se como uma prioridade. Portanto, nós somos chamados a não escondermos a nossa luz debaixo do alqueire e a sermos sal da terra e a transmitirmos aos outros, a partilharmos com os outros a alegria da missão. E isso passa por muitas coisas, mas passa também por uma certa aposta nesta grande dimensão vocacional que atravessa toda a nossa vida de cristãos, qualquer que seja a nossa idade, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias. E depois uma terceira grande linha, que é o que nós chamamos redimensionamento. Os tempos mudaram, as infraestruturas que foram pensadas para obras muito concretas numa determinada época continuam a fazer sentido, mas agora de uma outra maneira, e temos que ser capazes de repensar os nossos recursos a nível humano, a nível do pessoal missionário disponível e até a nível material também, colocando tudo isso ao serviço da missão ad gentes. Como dizia o Tony, nós somos essencialmente missionários, é isso que temos que continuar a ser e não podemos permitir que o envelhecimento ou a fixação em certos modos de agir que acabaram por se cristalizar nos impeçam de ter esta agilidade e de sermos esta igreja em saída que o Papa nos convida a ser. E há um problema para o qual temos que encontrar a solução, é que nós corremos sempre o risco de fazer com que a nossa missão responda às casas que temos. E não pode ser assim. Nós temos a nossa missão e depois as casas vão estar em função dessa missão, porque nós temos uma casa muito grande e depois somos capazes de ter 3 ou 4 patos praticamente a tomar conta da casa para ninguém a assaltar. Ora, não pode ser assim. Ainda há casos desses na província? Quer dizer, nós temos casas muito grandes que não sabemos muito bem o que fazer delas e andamos à procura agora. Para nós é claro que as casas não nos vão manipular, nem nos vão maniatar. Nós temos a nossa missão que está redefinida neste projeto missionário global que agora aprovamos em capítulo e o trabalho agora é de aplicar os dados capitulares e as decisões capitulares, fazendo a missão que achamos que é aquela que para hoje e para nós Deus quer, e a partir daí as estruturas que temos até podemos aliená-las. Quer dizer, o importante é que não seja o betão a mandar em nós, mas seja a missão a controlar o betão. E essa passagem é uma passagem que não é tão fácil assim. E isto tem a ver com o tal discernimento de distinguir os fins dos meios, não é? Os meios são sempre relativos, a grande finalidade é sempre Cristo, é sempre a missão, é sempre o Evangelho, é sempre uma humanidade à qual a Igreja é enviada. Mas nisto que dizia o Tony, parece muito importante um outro aspecto e que tem sido também transversal na nossa vida, sobretudo nestas últimas décadas, que é o facto de nós não estarmos sozinhos, nem na nossa identidade espiritana, nem na nossa missão. Nós temos, como dizia há pouco o Tony também, uma enorme família que ultrapassem muito os religiosos espiritanos. Portanto, são movimentos laicais, de gente com mais idade e experiência, de gente mais jovem, são Jovens Sem Fronteiras, a LIAM, o MOMIP, o Movimento Missionário de Professores, uma série de dinamismos e de realidades ligadas aos leigos que partilham da nossa missão e que cada vez mais nos fazem sentir que a nossa missão de facto não é nossa, não é só nossa. E portanto, quando nós nos programamos, quando nós prevemos o futuro, quando nós pensamos sobre o nosso lugar na Igreja Portuguesa hoje e na missão universal, sabemos que não estamos sós e que esta reflexão também não é feita só por nós. E portanto este vai e vem, este diálogo permanente com os leigos e com os leigos da nossa família espiritana é alguma coisa de absolutamente essencial. E o tal projeto missionário global passa por aí? Naturalmente, naturalmente. Claro que o projeto missionário global foi sobretudo uma reflexão nossa enquanto espiritanos religiosos, mas ao mesmo tempo percebemos que a nossa missão e o nosso lugar na Igreja e no mundo, como eu dizia, não é só nossa, portanto os leigos estão connosco, nós estamos com eles e sem isso nada mais faria sentido, não é? Tony, esse pensar no projeto missionário global foi também, creio que, uma grande ocupação dos últimos 6 anos.
o que é que fica para os próximos tempos dessa reflexão? Fica mesmo o facto de o termos concluído. Bom, um projeto missionário global, mesmo concluído, é sempre mais tempo de partida do que tempo de chegada. Mas é verdade que durante 6 anos nós analisámos todas as grandes áreas da nossa missão, e mesmo todas, desde a missão lá fora e a nossa relação com a missão lá fora, a questão vocacional, a pastoral juvenil, a animação missionária, a formação, para chegar a os grandes leigos, conclusões. a administração, as paróquias, chegámos para chegarmos a algumas decisões que são aquelas que agora o Padre Pedro e o seu Conselho vão ter que implementar. Portanto, houve aí um discernimento muito sério e muito alargado ao longo destes 6 anos que nos permitiram chegar ao capítulo com um instrumento laboris, um instrumento de trabalho já muito trabalhado, que facilitou, e de que maneira eu disse na sessão de conclusão deste capítulo que a equipa pré-capitular fez 2/3 do capítulo, e fez, mas é verdade que não podia ser de outra maneira. Nós, em 3 semanas, não podemos ter assim a ideia de virar o mundo do avesso, de fazer todas as reflexões e ponderações. Não, houve um trabalho imenso que foi feito nos últimos tempos. Penso que este ponto de chegada, que é ter um texto com um projeto missionário global, é um ponto de partida excelente para fazermos o tal redimensionamento da nossa missão, das nossas obras e de tudo aquilo que tem a ver com a nossa relação, com a igreja local, com os leigos que partilham a nossa espiritualidade e missão, com tudo. Padre Pedro Fernandes e Padre Tony Neves, agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia, neste rescaldo do capítulo provincial que terminou na última semana na Torre da Aguilha, no seminário da Torre da Aguilha, onde gravámos esta conversa, e felicidades para o vosso trabalho missionário. Obrigado. Um programa onde quisemos, de facto, olhar os projetos missionários dos espiritanos, aqueles que dinamizam a partir de Portugal e que agora vão, por certo, conhecer novos projetos, novos dinamismos tomados e a partir das decisões tomadas neste capítulo provincial. Desejo-lhe uma boa tarde, boas férias se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.